hoje. Amanhã nós teremos também ministrando a profeta Cecília. Difícil não falar profeta, né? Profetiza Cecília. Vamos ter o pastor João, pastora Mara e o profeta Everton. Então, todos vocês estejam com o coração aberto para aquilo que Deus vai falar. É aquele ali o seu. Oi, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui, queridos, mais um congresso, mais um encontro. E estamos aqui com um propósito, amém? E eu creio que tudo já começou a testificar, porque Deus é poderoso. A igreja é dele, a igreja não é dos homens, mas é do Senhor. Ele é o dono da igreja e Ele sabe o que a igreja precisa. E você faz parte então da igreja que é o corpo de Cristo, amém? E eu creio que o Senhor quer trabalhar algumas coisas em nós esses dias. E eu creio sim que haverá mudança de sorte. Eu creio sim que todos os decretos de morte cairão por terra em nome de Jesus. E o Senhor vai sim nos capacitar para esse tempo de conquista. Esse tempo onde nós iremos sim receber do Senhor a capacitação para entrar na terra em que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? E a apóstola Regina, ela já começou a falar de propósito aqui, e eu falei, daqui a pouco não precisa nem de pregar, porque ela já está falando daquilo que o Espírito Santo veio já compartilhando algumas coisas, né, comigo, e meditando sobre isso, pensando a respeito disso, o Espírito Santo me levou a ver muitas coisas a qual muitos de nós não entendemos. Mas uma das coisas que eu já quero deixar muito claro para vocês é que todas as coisas em nossa vida há um propósito. Todas as coisas. E quando a gente entende isso, a gente muitas vezes para de sofrer. Tem muita gente sofrendo por não entender que ele está fazendo parte, então, de um propósito muito maior, sabe, do que as coisas terrenas. Porque estamos aqui nos movendo por um propósito eterno. Amém? Então hoje eu quero falar sobre isso. Se mover por um propósito eterno é muito maior do que você pensar nas coisas da terra. Porque assim, tudo nessa terra é muito passageiro, tudo nessa terra vai ser muito transitório. E eu me lembro que parece que era ontem, quando eu era uma criança, né, e corria brincando de esconde-esconde, brincando de bets, e eu era até magra, viu, irmãos? Eu não tinha esse peso todo, e eu me lembro que criança ali, e de repente quando eu pisquei, eu já não era mais criança, eu era uma jovem, e essa jovem já conheceu Jesus, e essa jovem já começou a se empenhar pelas coisas do Senhor, e quando eu pisquei, eu percebi que eu já não era mais uma jovenzinha, mas eu já era uma mulher, eu já era uma pessoa adulta, eu já era uma pessoa que era responsável pelos meus atos, e o tempo foi passando, e eu já estou com 43 anos de idade. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no decorrer de todo esse tempo, eu passei por situações a qual talvez eu possa falar que eu até murmurei em algumas situações. Mas hoje eu entendo que eu estava passando pelo processo do propósito. Então eu quero que você entenda, e eu quero falar um pouco sobre Esther. Eu quero falar um pouco a respeito dessa mulher. E também do primo e depois pai dela, Mardoqueu, que de princípio, quando nós olhamos para tudo aquilo ali, para toda a história, todo o contexto, nós passamos então a até mesmo ficar, sabe, olhando para Esther e ter até dó
de Esther, né? Poxa, tadinha, ela perdeu os pais, poxa, tadinha, ela foi criada por outras pessoas, por parentes, e nós não entendemos que Deus tinha um propósito muito maior com tudo aquilo ali que Esther, né, também é conhecida como Hadassah, tudo aquilo que ela estava passando. Então, talvez você hoje possa não entender, mas tudo que nós passamos faz parte do processo ao qual o propósito que nós vivemos. E eu espero que você esteja vivendo por um propósito eterno. Amém? No livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 12 em diante, a gente vai ler, diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E quando nós olhamos aqui, sabe, para essa história que eu acho tão tremenda, nós podemos começar a entender que Deus, Ele nos coloca em lugares, Ele nos coloca em meio pessoas, Ele nos coloca até mesmo em meio situações, para que o propósito eterno seja cumprido. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite e te encorajar. Você faz parte do propósito eterno de Deus. E não importa o que você esteja passando, o que importa é que você creia que no final o Senhor se levantará em seu favor. Que no final os decretos de morte não te alcançarão. Você precisa crer nisso, porque senão você pira. Amados, eu já vi muitos crentes pirarem no meio de todo o processo. Eu já vi muita gente olhar assim e falar: meu Deus, por que isso? Ah, Deus, essa situação. Ah, Deus, esse lugar que eu estou morando. Só que deixa eu te falar uma coisa. O propósito eterno para a tua vida tem a ver com a família a qual você nasceu, com o lugar a qual você nasceu, com o local onde você está hoje. E até mesmo a igreja, a denominação a qual você pertence. O propósito de Deus tem a ver com tudo isso. Ele te estabeleceu no lugar. Ele determinou muitas coisas para que o propósito dele se cumpra sobre a terra. Então, quando nós passamos a entender isso, muitas coisas começam a mudar aqui dentro de nós. E aí talvez você me pergunte assim: olha, apóstola, você hoje não passa mais por dificuldades? Muitas. Estava falando para a apóstola Regina, meu Deus, esses últimos dias tem sido tanta guerra, que malemar estou dormindo. Mal estou dormindo. De tantas são as guerras que nós estamos travando. E uma coisa é certa, nós somos mais que vencedores. E é sobre essa palavra que eu caminho, que eu sou mais que vencedora. E é sobre essa palavra que você precisa caminhar, porque você é mais que vencedor. Então não importa, sabe, não importa esse processo, que talvez você olhe e fale assim: agora eu vou morrer. Agora não tem jeito. Porque foi assim que ficou o povo judeu. Em todo o reino da Pérsia, assim ficou o povo judeu. Todos com medo, todos ali então apavorados. Mas Deus pega uma menina, uma moça e leva para aquele lugar para um propósito eterno. Deus pega então Esther e coloca ela num lugar estratégico. E uma coisa que você precisa entender aqui nessa noite é que Deus tem te colocado em um lugar estratégico.
Não se apavore, não tenha medo, não fique pensando que é muito pequeno o que você está vivendo, porque não é. Quando nós olhamos para a história de Noé, nós olhamos e falamos, poxa, um homem que fez tanta coisa, trabalhou tantos anos para simplesmente salvar alguns. Olha para quem está do teu lado. Está vendo essas pessoas aqui ao seu redor? Todos são descendentes de Noé. Então talvez você olhe e fale assim, poxa, nesse momento desse processo que eu estou vivendo, parece que é tão pequeno, só que você não consegue ver lá na frente o que vai se tornar. E o que Deus fez com Esther foi isso. Deus pega uma menina órfã, a qual a gente poderia falar que ela não ia dar até mesmo em nada. E Deus então a leva para um lugar estratégico. E Deus a coloca ali. E ela é escolhida. E ela é levada para o palácio. E ela passa por um período então, aonde ela foi preparada. E no momento em que ela se encontra com o rei, aquilo não foi o acaso, aquilo foi o Senhor. Não existe o acaso, existe os propósitos de Deus. Não existe, amados, entenda isso. Não existe aquela história da gente dizer, olha, foi uma coincidência. Não há coincidência. Para aqueles que estão em Cristo, nós sabemos que tudo vem do Senhor. E todas as coisas estão conectadas à eternidade. Então você está num local de trabalho porque você lá, Deus quer te usar para o propósito eterno. Lá é o seu lugar estratégico. É lá que você precisa manifestar. Aonde você está é o local onde Deus quer te usar. Quantos estão entendendo isso? Chacoalha o teu irmão, fala para ele, Deus quer te usar, meu irmão. Aonde você está? E talvez você está morando num bairro que talvez é até perigoso. Você está até pensando em mudar desse bairro. Mas uma coisa eu quero te dizer, você está no lugar certo, porque é neste lugar que a glória de Deus vai se manifestar. Você está no lugar certo. Talvez você, na sua, no seu egoísmo, na sua soberba, você olhou até para a sua família e falou assim, Deus, por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho essa irmã tão chata? Por que eu tenho esse irmão tão chato? E talvez você fique se remoendo, mas escuta o que eu vou te dizer. Deus te colocou nessa família para ser algo estratégico, para que o plano eterno de Deus se cumpra. Precisamos entender isso, igreja. Precisamos parar de sofrer por coisas bobas. Amados, tem gente sofrendo por coisa muito boba. Tem gente sofrendo, sabe por quê? Você não sabe, minha mãe é tão difícil. Meu pai, eu quero fugir, da minha parentela, eu quero fugir, da minha família. Deixa eu te falar, Deus colocou aí para que você seja. O nome Esther significa estrela. Para que você seja uma estrela. Os navegantes usavam as estrelas para não errar o caminho. As estrelas dão destino. Fala para quem está do teu lado, a estrela dá destino. A estrela é luz, é fogo. E as estrelas dão destino, elas apontam o caminho. É sobre isso, igreja. É para isso que você foi chamado. É para isso, amados, eu creio que o Senhor quer nesses dias despertar cada um de nós para isso, para estarmos conectados a esse propósito eterno, para entendermos que situações que passamos sim muitas situações difíceis, mas há um propósito eterno em tudo isso. O propósito eterno para Jesus era que Ele morresse.
Quando Pedro chega em Jesus e fica, olha, para de falar isso, você não vai morrer não. Você está falando que vai morrer, sabe? Eu creio que Pedro, naquele momento, ele foi para o lado da alma dele, e então ali naquele momento Satanás usou Pedro, porque era necessário Jesus morrer, era necessário o sangue dele ser vertido, para um propósito eterno. Esses dias eu pensando na vida de João Batista, um homem que morreu tão novo, um homem que nasceu para um propósito, porque talvez a gente fale assim, mas foi Jesus tinha que morrer realmente, mas quando nós olhamos para João o Batista, nós passamos a ver um homem que renunciou tudo, ele renunciou à própria vida, para viver o propósito eterno. Você faz parte de um propósito eterno. Eu não sei até quando eu vou estar aqui nessa terra, mas até quando eu estiver aqui, eu quero fazer parte do propósito eterno do Senhor. Então entenda, eu acho tremendo, eu até anotei aqui, aquela palavra que se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: de um só fez ele todos os povos para que habitassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Olha para o teu irmão e fala para ele, você está no lugar exato. Você está no lugar exato. Você está com um povo exato, você está na família exata, você está no tempo exato. E você foi chamado para este tempo, para manifestar essa luz que há em você. Você foi chamado, como Esther foi chamada, como ela foi chamada. Então nós precisamos entender esses princípios do propósito eterno do Senhor. Ele vai te colocar em um lugar estratégico. Ele vai te colocar. Na verdade, Ele já colocou. Você já está num lugar estratégico. Você já está no lugar onde você deveria estar. Uma outra coisa que você e eu, nós precisamos entender. O propósito, ele é maior do que os nossos medos. Repita comigo, o meu propósito é conectado ao propósito de Deus. E este propósito é maior do que o meu medo. Amados, ser corajoso não significa ausência de medo. Não significa. Eu vou dar só um exemplo para os irmãos. Eu cresci, quando criança, eu tinha epilepsia. Eu não sei nem quantos ataques epiléticos eu já tive na minha vida. A minha mãe e meu pai sofreram muito. E eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe dizer sempre assim: não entra no rio, menina, que você vai morrer. Se tivesse uma piscina, você não pode entrar na piscina, senão você morre. Eu cresci ouvindo um decreto de morte. E eu cresci com medo de água. Muito medo de água. Me dava pavor. Mas eu tinha uma vontade tão grande de entrar na água. Eu tinha uma vontade tão grande de brincar dentro de um rio. Era muito grande a vontade que eu tinha. Mas eu tinha medo. Eu tinha muito medo. Até que um dia, dentro de mim despertou uma coragem. E eu confesso para os irmãos, o medo não foi embora. Mas a coragem que despertou dentro de mim foi maior do que o medo. Lá em Sapezal tem umas corredeiras, assim. Tem um córrego lá que se chama
água quente, né? Água quente lá. E nós íamos, a gurizada ia naquele córrego, e ele é estreitinho, e nós entrávamos ali. Na verdade eu não entrava, eu ficava vendo a gurizada da igreja entrar, eu era jovem ainda. E aí um dia o meu irmão mais velho, o pastor Reginaldo, olhou e falou: entra, vamos com a gente, você vai ficar aí. Porque ele subiu a pé, depois descia no rio. Até o ponto que a gente ficava lá, né, tipo uma prainha. E aquele dia, a coragem foi maior do que o medo. E eu entrei, igreja. Entrou eu e entrou um outro jovem que também tinha medo. E quando a gente percebeu, estava eu e ele para trás. E quando a gente percebeu, estava eu e ele se afogando. Aí a gente segurava nas raízes das árvores, ele olhou para mim e falou: Rosane, e agora? Eu falei: agora, filho, ou a gente desce, ou nós estamos lascados. Aí, de repente, eu vejo o Reginaldo está voltando, meu irmão. Ele já voltou rindo, ele me colocou nas costas dele, e a gente terminou de descer. E o coitado do Júnior se lascou todinho. Foi descendo, pegando nas raízes. E naquele dia, eu tive muito medo. Mas a coragem foi muito maior. Muito maior. Eu vou resumir para os irmãos. Eu fiquei outro período sem entrar nas águas. Até que eu fui chamada, fui ungida, pastora, e pastor batiza o povo. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei: peraí, vai ter o batismo, o primeiro batismo. Eu gelei. E os irmãozinhos que iam se batizar olhou para mim e falou: nós quer ir lá no pub batizar. Eu falei: acho que eu vou ter que nascer de novo. E eu me lembro que naquele dia eu enfrentei o medo. E eu entrei. Eu entrei no rio. E eu me lembro que a gente fez o batismo, a gente celebrou, e ninguém sabia o que estava passando dentro de mim. Porque eu sempre ficava com as crianças na beira do rio. Com o passar do tempo, eu comecei então a ficar preocupada comigo. Por quê? Porque todo mundo ia para o rio e se divertia, menos eu. E a gente começou a falar muito do tempo do fim. E aí a gente falava: olha, dá para a gente escapar, dá para a gente fugir para tal lugar. E um dia o Reginaldo, meu irmão, falou bem assim: a gente pula no rio e atravessa o rio em nadada. Eu olhei e falei: hã? Falei: eles vão me pegar. Naquele dia eu descobri que eu precisava aprender a nadar. Eu falei: o tempo do fim está chegando. Se eu alcançar esse tempo, eu vou ter que fugir. Muitas coisas vão acontecer, então eu vou ter que atravessar os rios também. Irmãos, resumindo, hoje eu estou nadando. Bem pouquinho, mas eu estou nadando. Eu tive que enfrentar o medo. Quando Deus nos coloca para cumprir o propósito eterno, nós temos que entender que o propósito de Deus é maior do que os nossos medos. O propósito de Deus é maior do que os nossos medos. E talvez você está com medo de alguma coisa. Talvez você está com medo até mesmo de falar da palavra para alguém. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Não tenha medo. Porque o propósito, ele tem que ser maior do que o nosso medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha amados para mim estar aqui com o microfone na mão. Eu tive que enfrentar um medo. Eu tive que romper com tudo isso. Porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz com que a nossa vida fica parada. E nós não conseguimos, fazer parte do propósito eterno. Quando nós deixamos o medo nos dominar. Tem muita gente com medo.
Amados, quantas pessoas com medo de resolver a própria vida? Quantas pessoas com medo? Esses dias um marido falou para mim bem assim, que ele estava com medo de falar com a esposa dele. Eu falei, meu irmão, o que é isso? Não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus te colocou no lugar, se Deus, Ele quer te usar ali, não tenha medo. Ele vai te usar. Ele vai fazer. Sabe? Quantas vezes nós somos igual Moisés? Ah, Senhor, manda outro. Manda outro, porque eu sou ruim de fala, eu fico um pouco nervosa e manda outro. É você mesmo que Deus quer usar. Eu vou repetir, é você que Deus quer usar. Eu vou repetir, é você que Deus quer usar. Não é para outro, é para você fazer isso. Sabe, queridos, nós somos como um quebra-cabeça. Esses dias uma irmã lá na igreja, ela chegou na nossa escola bíblica e ela foi lá dar a impressão do grupo, né? Que a gente trabalha meio que diferente, escola bíblica lá. E ela chegou com umas pecinhas de quebra-cabeça. Irmã Elisiane, o nome dela. E aí ela falou, olha, nós somos como quebra-cabeça. E aquilo, Deus falou muito comigo com aquilo. E não tem como substituir uma peça por outra. No propósito eterno, não tem como. Não tem como. Nós não podemos ser achados em falta. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter coragem e avançar. E é a nossa fé quem vai nos trazer essa coragem. É a nossa fé, é a confiança no nosso Senhor. Ei, Jesus não morreu na cruz à toa. Nós fazemos parte desse propósito. Você faz parte, você não é qualquer um. Você faz parte do propósito eterno. Quantos estão entendendo isso daqui, queridos? Uma outra coisa que eu entendi em Deus é que o propósito, ele envolve servir ao próximo. Servir pessoas. O propósito eterno, você nunca vai conseguir fazer isso sozinho e isolado. Aliás, Deus não é um Deus de isolamento. Deus é um Deus de comunhão, de unidade. Deus é Deus de família. Ele é Pai. Amém? Ele é Pai. E todo pai tem família. Ele é um Deus de família, Ele não é um Deus de isolamento. Então nós precisamos entender que nós fazemos parte do propósito eterno e Ele está totalmente conectado ao servir. Servir. Sabe quando a palavra diz em Provérbios que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem já passou ferro com ferro aqui? Quem já passou ferro no ferro? O que sai? O que sai? Faísca. E você é como ferro. E essa pessoa que está do teu lado também é como ferro. Eita. Quem é casado aqui? Sai faísca? Eita. Isso faz parte do propósito eterno. Vai sair faísca, mas é assim mesmo. Amados, quando a gente chega a uma maturidade e entende isso, faz poucos anos que eu entendi isso, que vai sair faísca. Isso não faz nem cócegas mais em mim. Isso não faz, sabe, esses dias um casal chegou em mim e falou bem assim, apóstolo, está complicado lá em casa, o negócio está complicado. Eu olhei e falei, está saindo faísca? A irmã olhou para mim, como assim? Saindo faísca, vocês estão batendo um no outro e está saindo faísca? Tá, eu falei, então está normal. Vocês estão se afiando, vocês estão se aprimorando, vocês estão sim. Amados, a pior coisa que existe é fugir disso. Não tem como fugir disso.
Quem olha para a Bíblia e pensa que aqueles homens que seguiam Jesus, que acompanhavam Jesus, que eram discípulos de Jesus, que eles viviam em perfeita, plena, linda comunhão, beijando uns pés dos outros, muito se engana. Imagina, Pedrão. Imagina. O negócio podia, eu acho que o trem pegava fogo, a faísca já virou uma labareda lá no meio deles. Então, quando a gente entende isso, amados, muita coisa muda. Muita coisa muda. Sabe por quê? Porque hoje eu não corto mais relacionamento com ninguém. Porque eu sei que da pessoa mais fácil até a pessoa mais difícil, Deus tem um propósito em fazer em minha vida um tratamento por meio da vida dessas pessoas. Então olha para o teu irmão e fala para ele, para de se afastar do teu irmão. Para de se afastar do teu irmão. Para. Vai sair faísca, mas faz parte do propósito eterno do Senhor, porque estamos aqui para servir. Amados, a palavra em Mateus 20, 28 diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Se o próprio Jesus veio para servir, que dirá nós? Se Ele mesmo não se colocou na posição de ser servido. O próprio Senhor diz que aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o mais importante, seja escravo. A palavra servo significa escravo. Seja escravo desse sermão que está aí do teu lado, do que está na frente, do que está atrás. Seja escravo de todos, e aí você será o mais importante. Olha como servir pessoas está conectado ao propósito eterno. Servir. Nós precisamos aprender a servir. Isso faz parte do reino de Deus. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Eu vou repetir. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa você para abençoar o próximo. Deus usa o próximo para abençoar você. Então Deus vai usar todos. Amados, eu não vejo mais as pessoas complicadas como algo ruim na minha vida. Eu vou explicar o porquê. Houve um tempo sim que eu me afastava. Eu via que a pessoa era ranzinza, era complicada. Eu já falava, não quero nem saber. Até que um dia eu entendi que Deus usa aquela pessoa para me afiar, para me preparar. Hoje eu não fujo mais de ninguém. Hoje eu consigo lidar com tudo isso, porque Deus sim colocou dentro de mim uma maturidade. Sabe, eu não sei se é porque eu tenho uma unção pastoral, mas o pastor ele entende muito isso. O pastor, ele olha as pessoas, as mais complicadas, eles não conseguem somente ver a complicação, mas eles olham e vê que aquela ovelha, ela pode ser uma ovelha muito bem cuidada, uma ovelha muito bem tratada, que vai gerar muitas outras ovelhas. É sobre isso. Então hoje, quando eu olho para uma pessoa muito difícil, muito complicada, e talvez você seja uma dessas pessoas, talvez eu seja uma pessoa difícil e complicada. Talvez a minha mãe possa testificar isso, de que eu sou uma pessoa difícil e complicada. Amados, tem hora que nem eu me suporto. É sério. E aí eu não quero suportar o próximo. Você já parou para perguntar se você é uma dessas pessoas difíceis? Porque talvez você está olhando tanto para o outro, sem olhar para você. Mas eu preciso entender, quando nós olhamos então para Esther,
Esther serviu o povo dela. Detalhe, ela correu risco de morte pelo povo dela. Deixa eu te perguntar, você está pronto a morrer pelo teu irmão? Foi isso que Esther fez. Todo mundo conhece a história aqui. Se alguém entrasse na presença do rei sem autorização dele, e se ele não estendesse o seu cetro, o que ia acontecer? Morte. Ó, já era. Mas se o irmão olha para a gente, meio que de travessado, a gente já faz bico. Porque a gente não quer morrer. Mas dentro do propósito eterno, está o servir. O Senhor está te chamando nesse tempo para servir. Assim como Esther serviu. Assim como Esther serviu. Até mesmo correndo risco de morte. Quantos estão entendendo isso? Agora todo mundo ficou meio triste. Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas é sobre isso, é o servir. É querer dar honra ao meu irmão mais do que a mim mesmo. É eu dar honra, é eu simplesmente entregar a minha vida, é eu perder a minha razão. Fala para o teu irmão, perca a tua razão. Se a gente não quer nem perder a razão, imagina morrer. Como Esther correu o risco de morrer. Estamos falando de servir, e Esther serviu ao povo. Esther, ela estava disponível até mesmo para dar a vida pelo povo dela. Isso faz parte do propósito eterno. Quantos querem aqui cumprir esse propósito eterno? Entenda então que você precisa servir. E você precisa ser uma pessoa ousada, porque Esther foi ousada. Esther foi corajosa. Ela se encheu de ousadia. Ela falou, olha, eu sei que eu estou correndo risco. Eu sei que eu posso morrer, mas eu vou. Amados, lá no livro de Tiago nós encontramos ele dizendo assim, que a fé sem as obras é morta. E nós precisamos nos mover em fé. Não adianta, não basta só eu saber o propósito. Muitos aqui sabem o propósito, mas é preciso agir. Amém? 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 Muitos aqui sabem o que precisa ser feito. A pergunta é, por que não faz? Pergunta para o teu irmão, por que você não faz, irmão? Quem sabe aqui o que tem que ser feito? Levanta a mão, quem sabe o que tem que ser feito? Levanta a mão. Estão com medo de levantar a mão. Por que não faz? A palavra diz que para a gente ir pregar o evangelho. Por que a gente não prega? A palavra diz para a gente expulsar demônios, curar enfermos. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos qual é o propósito eterno. Mas nós não estamos agindo. Eu e você, nós precisamos agir. Esther agiu. E ela agiu, não ficou lá parada. Ela agiu rápido. Ei! Esse tempo é um tempo em que Deus quer te usar. E as coisas estão aceleradas. Então não fique parado. Comece a agir. Comece a se mover por esse propósito eterno. Esther não ficou parada lá, caladinha no canto dela, não. Ela decidiu agir. Ela decidiu entrar em ação. E ela entrou em ação. Ela entrou. Quantos querem vencer aqui?
Quantos querem vencer aqui de verdade? Então você precisa agir. Você precisa se mover pelo propósito eterno, porque Deus honra quem age com fé. Deus vai te honrar. Deus vai vir com a misericórdia dele, como ele fez com a rainha Esther. Deus vai te ajudar. Você precisa crer nisso, se fundamentar nisso, falar: Senhor, eu creio, eu vou agir. É perigoso, mas eu vou agir. Aparentemente eu vou perder alguma coisa, mas eu vou agir. Aparentemente eu vou até ser uma pessoa que vão tirar sarro de mim, mas eu vou agir. Nós precisamos começar a agir. Amém, igreja? Então comece a agir. Se você sabe o que tem que ser feito, então faça. Faça. Eu creio que todos aqui sabem o que tem que ser feito em sua família, em sua casa. Lá na igreja, por muito tempo, as pessoas chegavam em mim e falavam assim: apóstola, eu acho que tinha que fazer isso e isso aqui na igreja. Eu ouvia aquilo e me dava, sabe, uma certa angústia. Eu falava: poxa, tem que fazer isso. E eu começava a coçar a cabeça, eu ficava desesperada para lá e para cá. Poxa, tem que fazer, né? Até que um dia eu fui orar e falar: Senhor, tanta coisa que os irmãos vêm falar para mim que tem que ser feito, tem que ser feito. E o Senhor falou bem assim para mim: filha, se eu falei para eles, é para eles fazer. Irmãos, sabe o que é tirar um peso, uma carga que tinha sobre mim? Eu estava carregando uma carga que não era minha. Porque aquilo que Deus me mostra que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. Aquilo que Deus te mostrou, aí quando os irmãos chegam agora, apóstolo, acho que tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu olho e falo: então vai lá fazer. Porque se Deus mostrou para você, é você que tem que fazer. Tudo que Deus mostra para você que tem que ser feito, é você que tem que fazer. Agora fala para o teu irmão: para de esperar pelos outros. Para de querer terceirizar aquilo que é você que tem que fazer. Para de querer terceirizar. O problema da igreja é sempre isso: terceirizar. Se Deus mostrou para você, Ele vai cobrar de você. Não é do pastor, não é do missionário, não é do presbítero, não é de ninguém, é de você. Porque Ele mostrou para você, então faça você. Você. Irmãos, depois que eu me posicionei e comecei a falar para os irmãos fazer, não tem mais nada para fazer, é incrível. Incrível como tudo está resolvido lá agora. Ninguém fala mais nada para mim. Por quê? Porque as pessoas, elas até sabem o que tem que fazer, mas não estão fazendo. Chacoalha o teu irmão, fala para ele: começa a fazer o que você tem que fazer. Simples assim. Começa a fazer. E por último, para a gente estar orando, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Com ou sem você, o propósito vai prevalecer. Porque foi isso que Mardoqueu disse para Esther. Olha, Esther, não pense você que você e a casa do seu pai vão escapar. Não pense, porque você está no palácio, que vocês vão escapar, que você vai escapar. Porque se você não fizer nada, vai vir a ajuda de outra parte. Porque o propósito de Deus, entenda isso, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Agora, queridos, olha que tremendo isso. Eu sabendo que o propósito sempre vai prevalecer, e eu tenho a oportunidade de fazer parte desse propósito maravilhoso. Você tem a oportunidade, e isso é algo tremendo. Isso é algo fantástico. Por que não escolher? Por que
escolher fazer parte? Por que ficar parado quando nós sabemos o que a gente precisa fazer? Por que eu vou ficar terceirizando? Por que eu vou ficar pelos cantos com medo? Eu preciso me envolver totalmente no propósito de Deus. Totalmente. Eu posso escolher. Eu posso escolher simplesmente vir para uma congregação como essa e sentar no banco e ficar ali, quietinha. Como eu posso escolher vir para uma congregação como essa e me levantar e falar: ei, eu estou aqui disponível para cumprir o propósito com vocês. É sobre isso, igreja. É sobre isso. O Senhor quer nos usar. Não há ninguém mais especial um do que o outro, não. Eu quero que vocês entendam que o propósito na vida de Esther era muito maior do que a posição que ela tinha. Muito maior. Porque o propósito ele é maior do que qualquer posição. Entenda. Da mesma forma que Esther, ela estava lá, sabe, naquela luta para poder entrar na presença do rei. Havia um povo lá fora jejuando, clamando, cumprindo o seu papel no propósito eterno. Fala para o teu irmão: para de esperar por Esther. Faça você. Faça parte do propósito. Esteja junto no propósito. Nós estamos aqui com representação de várias casas, além aqui da Batista Ide. Faça cumprir o propósito lá na tua casa, na família espiritual a qual Deus te colocou, nessa pequena extensão do corpo de Cristo. Faça o seu papel, sabe? Esses dias eu ouvi uns meninos conversar sobre futebol. Aí teve um que ele é carteiro lá na cidade, ele entrega correspondência. E eles falando de futebol, daí ele falando do time deles lá, que o campeonato não sei o quê. De repente ele pegou, olhou para o amigo dele, bateu no peito do amigo, pá! Cara, você tem que vestir a camisa do time. Nós precisamos estar totalmente envolvidos, engajados. Amados, nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos responder ao chamado de Deus. Nós precisamos responder e fazer parte desse propósito tremendo, poderoso, maravilhoso, que é o propósito eterno de Deus. Você pode escolher fazer ou não fazer parte. Agora, uma coisa é certa: o Senhor, Ele capacita aqueles que escolhem fazer parte. E talvez você está aqui hoje falando bem assim: poxa, mas o que eu poderia fazer? Nós pastores olhamos, é tanta coisa para ser feita, né? Tanta coisa. O que poderia ser feito? Talvez você não saiba falar, e Deus Ele vai começar a te capacitar a falar. Talvez a igreja tenha alguma obra social e você vai ser usado nessas obras sociais. Talvez Deus vai te levantar para você começar então a ensinar alguma coisa para os mais necessitados. E talvez Deus vai começar então a te usar e até mesmo Ele vai te fazer um grande empresário para financiar o reino. E você então pode ser usado em várias áreas. Várias áreas. Mas a pergunta é: você quer fazer parte? Você está pronto, disponível como Esther esteve, para fazer parte desse propósito eterno? Porque uma coisa é certa: o propósito vai prevalecer. Deus, Ele não vai vencer. Ele já venceu.
A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Então eu quero que você entenda, não importa a situação, não importa o lugar onde você está, não importa a sua condição financeira, não importa nada disso. Se você estiver disponível hoje, Deus vai começar uma mudança de sorte na tua vida. Se você estiver disponível hoje, Deus vai começar a fazer algo surpreendente na tua vida. E não vai ser só na sua vida, mas isso vai alcançar muitas outras vidas, assim como Esther também alcançou. Então, se você quer, queridos, fazer parte desse propósito, se coloque de pé neste momento. E nós aqui, sabe, como corpo de Cristo, nós vamos orar neste momento. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu quero que de 2 em 2, nós vamos orar de 2 em 2. Homem com homem, mulher com mulher de preferência. Nós vamos orar. E nós vamos orar uns pelos outros, para que essa capacitação venha. E talvez você vai falar bem assim, eu não sei nem orar. Deus, se você se despertou hoje para cumprir o propósito eterno, até isso você vai aprender hoje. Ele vai te capacitar. Então pegue na mão dessa pessoa a qual você está aí e comece a orar. Comece a colocar essa pessoa diante do Senhor. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunte e apresente. Vamos lá, de 2 em 2. Comece a orar, queridos. Comece a profetizar. Comece a liberar essa unção que há em você sobre a vida do teu irmão. Peça capacitação sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Erga o volume da tua voz e clame, igreja! Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. O Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Começa a pedir Eu entrego para o Espírito Santo encher essa pessoa. pois eu sou teu. Peça para o Espírito Santo capacitar. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou
Espírito Santo. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Enche o teu povo, Pois Senhor. eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou. Declare isso, Eu me igreja. entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Você já está servindo no reino, orando. Precisamos de pessoas que oram, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, fala para ele: cumpra o propósito eterno, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, vamos estar ofertando neste momento. A palavra diz assim: que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amados, esse é o momento do culto a qual eu tenho mais alegria. Sabe por quê? Porque é melhor dar do que receber.
mais alegria está em dar do que receber. E quando eu lembro que o Senhor tem me abençoado, e eu posso abençoar, isso me deixa muito alegre. E essa alegria, ela faz com que a minha gratidão, ela seja revelada. E quanto mais somos gratos, mais abençoados somos. Tem como ligar a luz aqui? Eu quero ver os irmãos um pouquinho. Irmãos, quanto mais você é grato, mais você é abençoado. Eu vou repetir. Quanto mais você é grato, mais você é abençoado. Quanto mais eu murmuro, quanto mais eu fico lastimando, porque muitos pegam, sabe, o seu ganho e olham e falam assim: ah, não vai dar para nada. Quanto mais eu murmuro, mais sequidão na minha vida vai ter. Mas quanto mais gratidão, mais abençoado nós somos. E Deus quer sim te abençoar. Fala para o teu irmão: Deus quer te abençoar. Então siga, queridos, o princípio da bênção. Dê com alegria, oferte com alegria, semeie com alegria. E nesse momento eu quero te convidar a isso. Você também que queira dizimar, querido. Se o Senhor tem sido o Senhor da tua vida, eu quero que você entenda que você precisa honrá-lo com o seu dízimo. Quando o Senhor é o Senhor das nossas finanças, da nossa vida, foi isso que Jacó disse: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me abençoar, então eu te darei, Senhor, a 10ª parte, e o Senhor será o meu Deus. E se Ele é o seu Deus, querido, sabe, esse é um princípio muito tremendo. Todas as vezes que eu dizimo, eu estou declarando: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, é Ele quem tem me abençoado. Mas se Ele não é o Senhor sobre a tua vida, não tem um porquê eu dizimar. Não tem. Mas se Ele é o Senhor da tua vida, eu te convido a você entregar a Ele a 10ª parte de tudo aquilo que Ele tem te dado, de tudo aquilo que Ele tem te abençoado. Honre ao Senhor, em nome de Jesus. E nesse momento, vamos ofertar, vamos dizimar, para a glória de Deus. Você pode sair do teu lugar e fazer a tua oferta. Como são preciosos os teus pensamentos por mim. Você que vai dizimar e ofertar, você que pertence a essa igreja, você tem o QR Code para você fazer isso. Você que é de outra denominação, faça o seu dízimo na sua denominação. E nessa noite, se você está aqui e vai ofertar, nós temos um QR Code aqui especial para que você esteja ofertando. Amém? Então tá ali, faça a leitura, cbidefinanceiro@gmail.com. Você que nos acompanha também pela live, você também pode estar fazendo a sua oferta nesse momento. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ficar de pé. Diga para o Senhor que você o ama.
querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa noite tão especial que o Senhor nos conduziu, nos trouxe até esse lugar. Sabemos, Senhor, que antes que chegássemos aqui, o Senhor já estava presente nesse lugar, porque o Senhor, Pai, mora em nós e o Senhor caminha dentro de nós. E quando nós nos reunimos como uma congregação de santos, aqui o Senhor ordena a tua bênção. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tanto amor, por tanta obediência, por tanto sacrifício, Senhor. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Espírito Santo. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós Te amamos mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a nós mesmos, Senhor. O Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa porção. Senhor, nós temos colocado diante de Ti a nossa vida, Pai, o nosso coração. E nós, Pai, queremos pedir ao Senhor que o Senhor agora, Pai, nos leve para casa, debaixo da Tua proteção. Que no dia de amanhã, Senhor, nós estejamos dispostos, ainda, Pai, que nossos corpos físicos estejam cansados, mas nós vamos orar para que o Senhor renove as nossas forças, para que nós possamos, Senhor, estar aqui à tarde e à noite, e estarmos, Senhor, recebendo do Senhor e também entregando ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. A Deus, no nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, chamar as pessoas para estarem aqui conosco ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, pessoas que terão as suas sortes mudadas, pessoas que terão, Senhor Deus, os seus destinos transformados e que serão também transformadores desta geração. Ó Deus, em nome de Jesus, capacita cada um de nós, abençoa cada um que nesta noite dizimou, ofertou. Ó Deus, que seja, Senhor, tudo para a Tua honra, seja tudo para a Tua glória e seja tudo para o Seu louvor. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia. Só lembrar os irmãos daqui da igreja local que no domingo nós temos a nossa oferta especial, que é a nossa oferta de mudança de sorte. Então, você já orou, já preparou esse valor que você vai trazer para o Senhor, e você vai estar entregando essa oferta num momento especial que nós vamos fazer no domingo, amém? Então não deixe ninguém de fora desse propósito, tá bom? Você esteja com o seu coração aberto, porque Deus está falando conosco, amém? Glória a Deus. Amanhã, que hora que começa? 2h30 ou 14h30. Então você já venha direto para cá. Nós temos cantina aqui no fundo, tá bom? Temos macarrão.